Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sem Filtros, o podcast, videocast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Hoje vamos falar um bocadinho do percurso de um atleta que passou pelas nossas competições, fez parte da sua formação no Sport Lisboa e Benfica, passou também por Tondela, União da Madeira e Bessade. Hoje brilha pelos palcos da Turquia. Falo por isso de Miguel Cardoso. Miguel, bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Miguel, como disse, fizeste uma parte da tua formação pelo Benfica e vamos começar exatamente por aí, que é pela tua formação. Tu cresceste no Seixal, no Benfica Campos, por assim dizer, em parte desses teus anos de crescimento até chegares ao futebol profissional, numa geração de um Benfica com bastante talento. Partilhaste balneário, recordo, com Bernardo Silva, João Cancelo, Rony Lopes, Ricardo Horta. Pergunto-te, Miguel, como é que foi esse início de percurso? E como é que foi partilhar também balneário com alguns dos jogadores que têm bastante nome hoje no panorama internacional? Sim, fiz grande parte da formação no Benfica. Lembro-me desde muito pequeno começar a jogar futebol e ter esse gosto desde que me lembro, esse objetivo também. Ingressei nas escolinhas do Rio de Moro, depois acabei por ir para o Benfica ainda com 8 anos e desde aí fiz praticamente toda a minha formação no Benfica. O único que lá estava na altura já era o Bernardo Silva, ahm, que começou mesmo nas escolinhas do Benfica, e depois fui tendo o privilégio de jogar com grandes nomes do futebol atual, como eu te disse há pouco, como por exemplo o João Cancelo, o Bernardo, como já referi, o Ricardo Horta, Bruno Varela, Rony Lopes. Se calhar estou aqui, não me lembro de todos, se calhar estou a ser aqui um pouco injusto, mas a nossa geração, sem dúvida que trouxe bastante talento àquilo que é o futebol atual, e penso que foi das melhores gerações que o Benfica teve, como tem sempre, mas a nossa em particular penso que deu bastantes nomes àquilo que é o nosso futebol. Miguel, antes de mais, posso já dizer que podes-me tratar por tu perfeitamente, não há problema algum. Aliás, até prefiro que me. É verdade, é o hábito, mas sim, 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 sim. Falaste ali do sítio onde começaste. E eu gostava de perceber exatamente como é que nasce então a tua paixão pelo futebol. Tu sempre foste aquele jovem, eu sei que os miúdos, e grande parte dos miúdos, têm o sonho de serem jogadores de futebol. Tu também tiveste este sonho bastante cedo, ou foi algo que se foi construindo com o passar dos anos? Não, como eu disse, desde que eu me lembro que sempre tive esse sonho, como muitos miúdos, praticamente quase todos os miúdos sonham em sempre ir a poder ser jogadores de futebol, depois com o passar do tempo, ah, uns ganham outro tipo de gostos, eu não, eu sempre vi também o meu irmão a jogar, sempre eu acompanhei, então desde que me lembro que sempre tive esse gosto, sempre fui muito apaixonado pelo futebol e sempre vi o futebol como um objetivo e como um sonho a concretizar e felizmente consegui. Há muitos que não conseguem por várias razões. Eu felizmente consegui, não foi um percurso linear, por assim dizer, mas consegui o meu objetivo e estou bastante orgulhoso daquilo que atingi até agora. Desse conjunto de jovens, Miguel, como tu disseste bem, conseguiste, foste um daqueles que fez uma carreira profissional, está ainda a fazer uma carreira enquanto jogador de futebol profissional, daquele conjunto de jovens com quem partilhaste balneário, havia algum que tinha assim um talento já nato e que tu já dizias, ok, este vai ser sem dúvida um nome que vai rodar pelas bocas do mundo? Se sim, qual é que é? E daqueles que tu achavas que iam ser
grandes jogadores a nível internacional e que não deram, qual é que foi esse atleta também? Assim, eu desde que treino no Benfica, que houve um jogador que sempre me chamou a atenção, agora se podia vir a ser jogador ou não, isso depende de vários fatores, também dos nossos picos de crescimento, depois das opções que tomamos, das oportunidades, do contexto, etc. E esse jogador completamente diferenciado desde que eu me lembro é o Bernardo Silva. Apesar de na formação nem sempre ter jogado, e daí eu dizer que nós nunca sabemos se podemos vir a ser ou não, ele sempre mostrou desde pequeno que estava acima de todos e tinha um talento especial, era diferenciado, e não enganava. Era apenas uma questão de o deixarem crescer e deixarem-no lá chegar. Fico muito contente por ele e pela carreira. Tem sido um orgulho vê-lo a jogar pela seleção, pelo City, a conquistar tantos troféus. E sem dúvida que foi o jogador que mais me marcou na formação, porque sem dúvida alguma que tinha um toque especial. Havia assim algum mais brincalhão, alguma história que tu recordes desses tempos de Benfica? Quer seja ela engraçada, quer seja ela até de superação, porque às vezes chegamos ao escalão de júnior e os nossos sonhos que vamos alimentando ao longo de uma adolescência e de uma infância esbarram contra um muro de realidade que nem sempre é grato para aqueles que trabalham. Tens assim alguma história de superação e outra engraçada desses tempos de formação? Como disse, a formação, e como referiste bem, quando chegamos ali ao patamar de júniores, acaba por haver só uma equipa para 2 anos, e então, como se costuma dizer, o funil acaba por ir estreitando e não dá espaço para todos, e cada um acaba por fazer o seu percurso, uns nos clubes grandes, outros terão que ir à volta, como eu costumo dizer, e como é o meu caso. E desse ponto de vista da superação, eu posso falar muito do meu caso, por exemplo, em que tive que sair na transição de juvenil para júnior. O Benfica não tinha espaço para mim e eu optei por ir por outro caminho. Fui para o Casa Pia, fiz uma excelente época, depois ingressei no Real Sport Clube. E a partir daí fiz o meu percurso até chegar a profissional, que acabou por acontecer em Espanha, e aí está uma história de superação. Posso dizer também, por exemplo, no caso do Bernardo, ele, como eu disse há pouco, ele nem sempre jogou. Eu lembro-me quando nós éramos juvenis, ele praticamente não jogava, apesar de isto aqui tem alguma ironia, porque ele era sempre o melhor jogador dos torneios todos onde nós íamos. Eu lembro-me, por exemplo, de um torneio que fomos na Suíça, salvo erro na Suíça, em que o Benfica optou por levar a equipa de sub-17, que éramos nós, mas aquele torneio era para sub-19 e podia ter 2 3 jogadores mais velhos, e o Benfica optou por levar a equipa de sub-17 e estava tudo deslumbrado com a nossa equipa, e por incrível que pareça, o melhor jogador do torneio, Bernardo Silva, um jogador que praticamente, nesse ano não teve a continuidade desejada na nossa equipa, e pronto, isto, e depois deu o que deu como jogador, e só daí diz aquele talento especial que ele já tinha, porque a realidade é que ele era o melhor jogador de todos os torneios onde nós nos apresentávamos. Tu falaste aí do teu salto depois para o futebol profissional, sei que passaste ainda pelo Real Sport Clube, mas já lá vamos à parte de Espanha e ao Deportivo da Corunha, que foi onde entraste, pelo menos a porta de abertura para a Espanha e para o futebol profissional foi por aí, mas antes, e ainda falando de formação e Benfica, tu foste treinado, e acho que não dá para fugir deste tema, foste treinado por Bruno Lage, que anos mais tarde viria a ser treinador principal da equipa A do Benfica e, inclusive, campeão nacional com bastantes jovens ao seu serviço e ao seu dispor. Já naquela altura, sentias algo especial com o Mister Bruno Lage? Como é que era a relação dele, já na época, com vocês jovens de 17, 16 anos? Eu, curiosamente, apanhei o Mister Bruno Lage 2 vezes, ainda quando nós tínhamos 9, 10 anos, nas escolinhas, quando ele entrou no Benfica, entrou para a nossa geração, estava lá eu, o Bernardo, penso que o Ricardo Horta também já estava. Fomos campeões,
e depois vim a apanhá-lo mais tarde, na segunda época de juvenil, onde também fomos campeões e já se via que era um treinador muito exigente, connosco, com muita fome, como eu costumo dizer, entre aspas, pelo futebol, o querer aprender, o querer melhorar diariamente, o querer ajudar também os seus jogadores a crescer. Eu acho que isso é muito importante na formação. Mas é como eu disse, era muito exigente e do ponto de vista tático, principalmente, ah, era de prever que poderia chegar a outros patamares. É uma pessoa que eu também fico muito feliz por ver ter sucesso. Foi campeão pelo Benfica, já esteve no Brasil, em Inglaterra, por isso tem vindo a fazer uma carreira muito boa e sem dúvida alguma que é fruto da sua qualidade e do seu trabalho. Tu vês ali, nós analisamos o Mister Bruno Lage sempre como alguém bastante metódico e muito relacionado com os jovens. Tu tens alguma história com o Mister Bruno Lage uh, de incentivo, portanto, de alguma coisa que o Bruno Lage tenha dito e que tenha marcado até ao dia de hoje e que ainda guardes nesta que é a tua carreira profissional? Assim, de repente, uma história em particular, eu não estou a ver, mas ele era muito exigente connosco no bom sentido. E espicaçava-nos também. Ele sempre foi uma pessoa que espicaçava muito os jogadores. Eu também era um miúdo muito rebelde e precisava muito, às vezes, desse lado, e ele dava-me bastante. Aquelas duras, como se costuma dizer no futebol, levei bastantes. Assim, alguma em particular não tenha marcado, não me recordo. Recordas? Ahm, mas é como disse, era um treinador que aproximava-se muito dos jogadores e preocupava-se muito com aquilo que era o nosso crescimento e daí a sua exigência. Muito bem. Miguel, tu há pouco dizias, foste para a Espanha, entraste pela porta do Deportivo de La Coruña. Como é que alguém tão jovem ainda, porque ainda foste jovem para a Espanha, sai assim, do Real Sport Clube, uma realidade um bocadinho diferente daquela que foste viver em Espanha. Uh, Como é que um jovem vive essa mudança tão grande? Essa readaptação, eu diria, porque há o contexto de sair de futebol de formação para ir para o futebol sénior e depois sair de Portugal e ires para a Espanha. Embora a cultura seja bastante semelhante, qual é que foi assim viver, ou como é que foi assim viver essa grande mudança? Eu recordo-me que esses 6 meses que eu entrei no Deportivo em janeiro, mas os anteriores 6 meses foram como uma montanha russa de emoções, porque eu no verão tinha tudo apalavrado com uma equipa B de um clube, não vale a pena estar aqui a mencionar. Tinha tudo apalavrado, por uma razão ou por outra, que às vezes nós jogadores não controlamos, acabou por não se concretizar e eu fiquei o verão todo sem jogar, sem treinar e depois acabei por ficar nos séniores do Real. E surge essa oportunidade da equipa B do Deportivo em janeiro, através do meu empresário, em que não foi fácil os primeiros tempos. Eu lembro-me de lá chegar e no mesmo dia querer-me vir embora. Estive a ponto de desistir. Como eu disse, foram ali 6 meses com umas emoções um pouco oscilantes, mas foi a melhor coisa que me podia ter acontecido naquela altura. Não foi fácil, como disse, os primeiros 6 meses eu vivia numa residência. Ahm, Treinava à noite, porque a equipa B não era profissional, era semi-profissional, e depois acabei por fazer uma época e meia muito boas na equipa B, que me fez saltar para a equipa principal, que na altura estava na primeira divisão, mas passar do Real Sport Clube, que na altura estava na Distrital, ahm, para a Espanha, era uma realidade completamente diferente e desse ponto de vista até fiquei um pouco surpreso, porque nós sabemos como é que é o nosso campeonato distrital, as condições muitas das vezes não são as melhores nos campos onde temos que chegar. No caso do Real, atenção, que é um clube com muito boas condições,
Ahm, mas depois chegar à Espanha e era um mundo à parte e foi sem dúvida marcante. A verdade é que tu acabas por jogar pela equipa principal do Deportivo e o Deportivo que tem uma história com português até bastante interessante. Lá passaram bons nomes do nosso futebol, assim, à cabeça bem logo Jorge Andrade como uma das principais figuras daquele emblema. É certo que também partilhaste balneário com o Sidney, que também passou pelo Benfica. Mas Miguel, como é que foste recebido na Corunha e como é que é portanto, esse acolhimento por parte das gentes da Corunha aos portugueses e aos atletas portugueses? Eu em Espanha, na Corunha, tive muita sorte. Fui acolhido como um menino desde o início. Fui tratado como se fosse praticamente um filho de uma pessoa muito especial para mim, até hoje, através do Diogo Salomão, que já lá estava e que a primeira noite, curiosamente, até fiquei em casa dele, até depois ingressar na residência. Ahm, e essa pessoa, na minha estadia em Espanha, tratou-me de tudo. É uma pessoa que até hoje eu falo bastante, foi muito marcante naquilo que foi o meu crescimento, na minha adaptação, porque apesar de ser Espanha, foi a primeira vez que eu saí de Lisboa. Eu nunca tinha saído de Lisboa, fiz a minha formação toda sem sair de casa. E então há sempre esse impacto. O primeiro impacto é sempre forte, mas desse ponto de vista considero-me muito sortudo porque e curiosamente, que falaste no Jorge Andrade, essa senhora era sócia do restaurante que o Jorge Andrade tinha na Corunha, e então aquela pequena comunidade portuguesa fez com que a minha adaptação fosse muito, muito fácil mesmo. Ah, e essa senhora e o Diogo Salomão foram a razão para que eu me sentisse em casa. Foi sair de Lisboa e é assim, tu foste para norte, mais a norte ainda na Península Ibérica, só se fosse as Astúrias, porque tu foste mesmo. Ah, Como é que foi esse choque? Nós no norte, e eu particularmente falo, sou nortenho, aqui pelo menos no nosso país, falando do nosso país, em termos de meteorologia é um bocadinho diferente, aí sim. para o centro-sul. Como é que foi adaptar-te, ainda para mais ao frio da Corunha? Porque quando faz frio, a sério. Faz frio e muita chuva, que a Corunha, não quero estar aqui a exagerar, mas mais meia metade do ano é a chover. Aquilo era uma coisa incrível e foi um dos choques iniciais também que eu tive. Nos primeiros dias não parava de chover, eu cheguei em pleno janeiro, ou fins de janeiro, e não parava de chover, aquilo era todos os dias a chover forte e feio, por assim dizer. E depois era aos campos, que é, por muito que se tratem, acabam por sofrer um bocadinho. Depois, nas condições, às vezes, acabam por não ser as melhores, nível de campos. E, e lembro-me que esse também foi um choque, porque por muito que seja perto, a meteorologia muda um pouco. Ahm, mas tudo se aguenta. Lá está, foi um pequeno choque, mas nada que não se aguente. Tu falaste do Diogo Salomão que teve esse papel de quase de irmão mais velho para ti. É certo que dizes e disseste que ainda mantens contacto com o Diogo Salomão, mas se tivesse a oportunidade de dizer algo ao Diogo, principalmente naquela que foi uma fase inicial da tua carreira e que é importantíssimo para nos consolidarmos enquanto atletas profissionais, se tu tivesses que dizer algo ao Diogo, o que é que dirias se ele estivesse aqui nesta entrevista? Ele sabe. Acho que uma palavra chega para, ele dizer obrigado por aquilo porque mesmo sendo português, ele não tinha obrigação nenhuma de me receber em sua casa e de me apresentar às suas pessoas próximas, de forma a adaptar-me a mim, porque o que é certo é que ele não me conhecia de lado nenhum. Ahm, e o Diogo Salomão, nesse aspecto, foi uma pessoa marcante naquela altura, porque, como disse, a primeira vez que nós saímos de casa, precisamos sempre dali de uma mãozinha para nos guiar, principalmente nos primeiros tempos. E através dele conheci essa pessoa que foi quase como uma segunda mãe, entre aspas, na minha passagem por Espanha
e ao Diogo Salomão, ele sabe que ainda hoje falamos, ele sabe que o apreço que tenho por ele e a gratidão também. Então, a verdade é que tu depois voltas a Portugal, tu fazes sensivelmente 3 épocas ali de Deportivo, 2 na equipa B, uma pela equipa principal. Mas o que é certo é que tu voltas a Portugal e agora, refrescando a tua memória, recordas-te o sítio onde é que. Onde voltaste, ou no caso, para onde foste neste teu regresso a Portugal? Lembro-me, fui para a União da Madeira, Exatamente. Ou seja, ainda emprest foste para longe, ainda, ainda fui para longe. ainda foste para aí. Eu Exatamente. para mim era perto, porque como era Portugal, eu tinha esse desejo porque o clube optou por me emprestar Muito bem. para o meu desenvolvimento. Acabou por não correr da melhor forma, mas isso lá está, nós nunca sabemos, temos de tomar opções e nunca sabemos, tomamos sempre a pensar pelo melhor, mas nem sempre corre como nós queremos. Foi, posso dizer que não digo que foi um erro, porque, como eu disse, nós temos de tomar as opções do momento e é o que é, mas se fosse hoje, era um dos passos que eu tinha voltado atrás, não por ter ido para a União da Madeira, atenção, porque era um clube com muito boas condições, mas mais por não ter saído de Espanha. Se Muito bem. fosse hoje, eu teria optado por ser emprestado a uma segunda Liga Espanhola, que tinha essa oportunidade, e não regressar a Portugal, mas nós, quando somos jovens, queremos sempre jogar também no nosso campeonato e almejamos chegar às equipas grandes, e eu era muito assim. Eras ambicioso. A verdade é uma, Miguel, tu voltares a Portugal, disseste há pouco, nunca tinhas saído da tua zona, vá, de casa, andaste sempre ali pela zona de Lisboa ou arredores, foste para a Espanha, para a Corunha, ou seja, mais a norte, como eu disse há pouco, só as Astúrias, e depois decides voltar a Portugal e ir para a Ilha da Madeira, ou seja, ir para uma ilha. Pergunta, Miguel, foi uma questão de opção na altura, porque foi um clube português que surgiu naquela época, naquela circunstância, que te fez ir para a Madeira, ou existiu algum outro clube a nível nacional que quisesse esse, essa tua cedência de empréstimo e no continente? Eu acabei por ir para a União da Madeira já em fim de mercado de janeiro, ou seja, Ok, eu fui um pouco surpreendido por parte do Deportivo, porque eu estava a começar a ter minutos na equipa principal e tudo indicava que eu a partir dali ia continuar a somar minutos, ia tentar agarrar as oportunidades como qualquer jogador jovem e acabo por ser surpreendido em fim de mercado, lá para 27, 28 de janeiro, ou seja, ali já acabam por haver muito poucas opções, e ainda mais num mercado como o de janeiro, que é bastante cirúrgico por parte dos clubes, porque os plantéis já estão praticamente todos formados. Recordo-me que tinha um clube em Espanha e outros dois em Portugal, mas que apenas um materializou o interesse, que foi a União da Madeira. Ou seja, muito bem. as minhas opções também não eram vastas, e dentro daquilo que eu tive, optei por ir para a União, sendo que em Portugal foi o único clube que, apesar de haver mais interesses, foi o único clube que materializou e praticamente posso dizer que foi a única opção concreta e formal que eu tive. E já agora, quais é que foram esses outros dois, o de Espanha e o de Portugal, que estiveram ali na iminência de te contratar? Eu lembro-me na altura, o meu empresário disse-me que o Belenenses tinha interesse, mas que tinha que sair um jogador para Ok, abrir vaga, ou qualquer coisa assim do género. E depois em Espanha falava-se no Oviedo, que era um clube estável de segunda liga, que era uma opção que me agradava e curiosamente nós no Deportivo tínhamos dois diretores, tínhamos o diretor-geral e o diretor desportivo, e numa reunião lembro-me de lhes perguntar, ou melhor, pedir o conselho da parte deles, aquilo que eles achavam que eu deveria fazer, e um era da opinião que eu devia manter-me em Espanha e o outro era da opinião que eu devia jogar a Primeira Liga Portuguesa, e então, basicamente, acabei por optar por regressar a Portugal. Ainda que também houvesse uma pessoa que era contra isso, que era o meu pai, e que mais tarde acabou por vir a ter alguma razão.
O que é certo é que depois tu continuas por Portugal e vais para o Tondela, onde tiveste sensivelmente 2 épocas e meia, até depois teres uma nova saída e essa para a Rússia. Mas como é que foi esse tempo de Tondela? Foi um pouco mais feliz do que na Madeira? Ou foi também algum período de dificuldade e de superação? Não, o Tondela, era o clube que eu precisava naquele momento, um clube que me deixasse crescer, um clube que me desse condições para o fazer, um clube humilde com pessoas, excelentes que até hoje mantenho contacto. Foi um clube muito marcante para mim porque, foi o melhor que me podia ter acontecido naquela altura. Cresci bastante, depois com o Mister Petit, com o Mister Pepa também, e acabei por fazer 2 excelentes épocas, que me fazem depois, saltar, para o Dinamo Moscovo, mas o Tondela foi o clube ideal naquela fase da minha carreira e que fez com que eu pudesse continuar o meu desenvolvimento e dar o salto. Falaste do Mister Pepa. Tens algum treinador ali naquele período, ou colega de equipa naquele período de Tondela que te tenha marcado de forma significativa? Ambos os treinadores marcaram-me, ainda hoje falamos bastante, ainda há pouco tempo falei tanto com um como com o outro. Com o Mister Petit já tive a oportunidade de voltar a trabalhar depois na Bessade. São treinadores, que me marcaram bastante. Recordo-me, tivemos uma história, até o Mister Pepa já falou em público sobre uma vitória que tivemos na Luz, que foi bastante Certo. marcante, Precisamente aqui, no nosso precisamente podcast. aqui, Falou disso. precisamente aqui, e foi bastante marcante para nós como profissionais, na altura, porque fomos acusados de muita coisa quando jogámos contra o Benfica na primeira metade da época, um jogo que não nos correu tudo mal, em casa, não me recordo se perdemos 5 ou 6-2, 5-0. ou 5-0. 5-0, nem foi 2, então estava a ser simpático, mas foi um jogo onde nos correu tudo mal. Eu lembro-me que fomos acusados de nem sequer fazermos faltas. Eu lembro-me daquele jogo como se fosse hoje. Não era de não fazermos faltas porque não queríamos, era porque nós nem sequer lá chegávamos. Foi um jogo completamente, fomos amassados, completamente pelo Benfica em casa. E depois, ironia do destino, na mesma época, na segunda volta, que vamos jogar à Luz, e tiramos o Benfica da competição pelo pentacampeonato na altura, Exatamente. ao ganhar na Luz por 3-2, salvo erro, e desse ponto de vista foi marcante para nós como jogadores, porque feriu-nos bastante, no nosso orgulho, hum, esse primeiro jogo contra o Benfica. Foi um Benfica 1, Tondela 3. Fica um ver, está Esse, 3-2. esse jogo estás com o 2. A memória hoje não está. Não, o Tondela, nessa altura, também era um bocadinho conhecido como uma equipa de fazer certos milagres naquilo que diz respeito à manutenção. Viveste algum momento mais tenso ou mais emocionante nesses milagres de manutenção dos Beirões? Lembro-me, primeira época, acabámos a primeira volta com 9 pontos. Ou seja, estávamos condenados, por assim dizer, e acabámos por ficar na Primeira Liga por um golo, que é uma coisa que há de acontecer uma vez em, não sei, eh, isto foi um milagre autêntico. Eu lembro-me que cada jogo para nós ali a partir de uma certa altura do campeonato, cada jogo era uma final para nos aguentarmos mais uma semana. Caso perdêssemos, descíamos divisão. Ou caso empatássemos e houvesse ali uma conjugação qualquer de resultados, descíamos divisão automaticamente. E nós lá fomos fazendo o nosso caminho, ganhando aqui e ali, e até que deixámos tudo para a última jornada e onde tinha que haver uma conjugação de resultados para que nós ficássemos na Primeira Liga, e nós tínhamos um jogo contra o Braga em casa, que é sempre uma equipa difícil e das melhores equipas do nosso campeonato. Eh, Nós ganhamos 2-0, o Arouca perde no Estoril, penso eu,
e por um golo, e porque nós estávamos a ganhar ao Braga 1-0 e depois viemos a saber que não chegava, tínhamos que marcar mais um. Ou seja, ganhar ao Braga já é difícil, por 2 mais ainda. Ganhámos 2-0, ficámos na primeira divisão por um golo e aquilo foi sendo uma tonelada de cima dos nossos ombros, porque foi um milagre autêntico. Aquela noite foi uma festa incrível, foi memorável porque foi um ano inteiro na linha d'água e só na última jornada é que saímos de lá, que foi quando era preciso. Portanto, estava feito o milagre das beiras Completamente. nesse jogo contra o Braga. Tu depois vais para a Rússia. Se nós há pouco falávamos de frio, então ir para a Rússia, bem, o que dizer do frio russo? Como é que foi essa adaptação ao futebol russo, ao clima, à cultura e ainda para mais numa fase em que o campeonato russo já não tinha assim tantos portugueses como em outros tempos chegou a ter, como o Dani, o Neto, até o próprio Fernando Meira, que jogou no Zenit de São Petersburgo. Tu, no caso, vais para Moscovo, Dinamo Moscovo. Como é que foi essa adaptação? Essa foi a adaptação mais difícil que tive, sem dúvida alguma. Pudera, não é? O primeiro inverno é o que se costuma dizer, o primeiro inverno é o que custa mais. E foi difícil, apesar de eu ter lá um brasileiro que me ajudou e os treinadores falavam espanhol, porque 3 treinadores daquela equipa técnica tinham sido jogadores e tinham todos jogado em Espanha. Ou seja, desse ponto de vista tive sorte, porque a comunicação com eles era fácil. Mas foi uma adaptação muito, muito difícil. Lembro-me que aquilo foi um choque incrível desde o primeiro momento em que eu aterro, o aeroporto, toda a segurança que nós não estamos habituados, até no controle de passaporte, é uma segurança incrível. No hotel, abrem-nos o carro para ver se temos alguma coisa. Pô, Foi o primeiro impacto, foi forte. Apesar de eu já ter estado em Espanha, aquilo era como se nunca tivesse ido de Portugal, porque era como se fosse a primeira vez, porque é um povo diferente, é um povo frio, certo, que não te recebe naquela como nós recebemos, a perguntar se queremos precisam de alguma coisa, para a adaptação, para a casa, para o que for. Não, nós é que temos que chegar e temos que nos dar a conhecer para que a partir daí ah, eles se deem, entre aspas, connosco, apesar de serem excelentes pessoas e ter ficado também com boas relações. Nós é que temos que nos adaptar lá e não o contrário. Eu acho que deve ser assim em certo. todo o lado e acaba por ser assim também na Turquia, mas nós portugueses nesse aspecto sabemos receber as pessoas e preocupamos-nos com as novas chegadas. Lá não, mas lembro-me que ali os primeiros meses foram difíceis, quando chegou o frio ali, o novembro, já Aquele calor nevava, já soviético, não é? Aquele calor. aquele calor soviético. Lembro-me, se calhar fiz lá o pior jogo da minha carreira até hoje. Comecei e acabei o jogo sem sentir os pés, de tanto frio que estava. Ahm, mas depois a partir daí foi um clube que me marcou, que eu gostei bastante, um clube grandíssimo. Nós, se calhar, em Portugal não temos bem essa noção, mas os clubes Certo. na Rússia têm condições excelentes a nível de infraestruturas, tudo aquilo que um jogador deseja ter diariamente, lá tínhamos e foi um clube enormíssimo que eu joguei, que me orgulho bastante e que foi um excelente passo na minha carreira. E essa fase de Rússia é curioso porque, como disseste, e bem, se calhar em Portugal não há tanto essa noção do que é que, de como é que está o futebol russo, e quando digo como é que está, falo em termos de evolução e de infraestruturas, mas também de clubes. Acho que há uma falta de noção da realidade dos clubes russos. A realidade que nós temos aqui, e tu, enquanto português também saberás, que é quando pensamos em Moscou, se calhar associamos mais depressa o CSKA do que propriamente o Dinamo. Como é que eram vividos esses derbys contra o CSKA? Curiosamente, que o CSKA eram clubes amigos. O CSKA e Ok, Dinamo eram clubes amigos, Lokomotiv e Spartak é que não. Eram os derbys um bocadinho mais quentinhos.
mas nós na Rússia tínhamos qualquer clube Moscovo, e já falei aqui em quatro, são enormes. O Dinamo tinha uma história enorme. O Spartak é é o maior clube russo, a nível de títulos de adeptos, é o maior clube russo. E depois tinha o Zenit, que já não é Moscou, e o Krasnodar, que apesar de ser um clube relativamente novo, e também não é Moscou, também é um clube com condições top. Eu lembro-me que o primeiro gol que eu faço até é num derby contra o Lokomotiv, logo o meu segundo jogo. Eram derbys quentinhos, mas nada por aí além. Ok. Deves Eram viver bons mais jogos, mas não é como nenhum Porto Benfica ou um Sporting Porto, não se sente tanto como algum isso. na Turquia, acredito eu. Na Aqui na Turquia que Turquia é deves ter. às vezes até contra clubes, onde não são derbys, que são bastante mais fervorosos. Mas eu há pouco falava-te da adaptação e tu já me foste contando algumas coisas caricatas sobre olhar para o carro, se tem alguma coisa, se não tem. Tens assim alguma história realmente caricata tenha acontecido na Rússia, que possas revelar? Assim, uma coisa que tu, bem, alguém que é assim mais ocidental, não esteja habituado e vai ali para o leste europeu, leva com a frieza da malta do leste europeu e pronto, e tem que se adaptar e nós nem sabemos muitas vezes onde é que nos havemos de enfiar, por assim dizer, É quando verdade. certas coisas acontecem. Tens assim alguma coisa caricata que tenha acontecido? Eu felizmente tive depois desses primeiros meses, e fui bastante bem recebido, e fiquei bastante amigo de alguns colegas meus e tive uma excelente relação com toda a gente no clube. Ahm, Lembro-me, por exemplo, o primeiro jogo que eu faço fora, o primeiro não, o primeiro foi com o Lokomotiv, o segundo, ou o terceiro jogo que eu faço fora, vamos a Krasnodar. ahm, Perdemos o jogo, chego ao balneário, malta chateada e tal, e eu vou. Nós normalmente há quem faça, há quem não faça os banhos de gelo depois do jogo. Muita gente é a favor, outra é contra. E eu lembro-me, estavam lá umas banheiras para fazermos gelo, e eu, na minha santa inocência, ia fazer gelo, 2 minutinhos ou três, e chego lá, estão as banheiras cheias, mas é de gelo com cervejas lá dentro. Aquilo era uma coisa, não era para nós molharmos as pernas, era só cerveja por todo lado. Era para molhar o fígado, era para molhar o Era para molhar fígado. o fígado. Eu disse: "Que é isto?" E tínhamos perdido, não é? Normalmente, pronto, se quiser uma cervejinha ou outra para celebrar e tal. Epá, essa história foi engraçada, que fui surpreendido, pois o meu colega brasileiro é que por outro lado dizia que aquilo ali era assim e tal, porque os russos nesse aspecto tinham bastante saúde. Bebeste ao menos? Não, ainda estava tímido nessa altura, mas para te dares bem com eles tens que beber um bocadinho também. Certo, russos então para beberem também são bem chegados, são bem chegados. Só aqui uma questão, Miguel, é que tu depois sais do Dinamo de Moscou, se não estou em erro, clube do mítico Lev Yashin, eh, a famosa aranha negra ou tarântula negra, o único guarda-redes a ser bola de ouro, que Exatamente. é algo fenomenal. E depois vais para o Tambov, que se calhar não é um clube tão conhecido à nossa realidade portuguesa. Tu já falaste de quase todos aqueles que são conhecidos eh, para nós, porque é aqueles também vamos vendo nas competições europeias. Como é que foi a experiência no Tambov? E se também havia cerveja nas arcas de. Ah, ou nas banheiras de gelo, cara. isso na Rússia é universal, quase. O Tambov foi, ah, como é que eu hei de explicar? Foi se calhar, a pior opção que eu tomei até hoje na minha Já, carreira. já vamos na segunda, Na então. minha Não, mas esta foi dá 10 0. Mas foi porque é que eu optei pelo Tambov. Os mercados europeus estavam todos fechados e o Dinamo queria emprestar-me. Tinha mudado de direção e o clube era praticamente todo novo, diferente daquilo que eu tinha quando assinei. E
em fevereiro, o único mercado aberto, basicamente naquele caso, e onde eu tinha marcado era na Rússia. E o Tambov, apesar de ser numa cidade mais interior, estava estagiado em Moscou. Ou seja, eu não ia ter que mudar nada, simplesmente ia fazer os últimos 10 jogos de campeonato para não estar parado, porque sabia que não ia ser opção no Dinamo, e eles disseram-me claramente que não ia ser opção no Dinamo. Ahm, e então o meu intuito era esse, era fazer os 10 jogos de Tambov e no verão explorar as opções que eu tivesse. Infelizmente, mais uma vez acabou por não correr como eu esperado, principalmente por causa do Covid. Entrou o Covid, fechou tudo e eu não sequer tive tempo. Fiz uma entrada em jogo, 5 ou 10 minutos, e fechou tudo. Não, nem, sequer tive, nem sequer tive hipótese. Daí eu dizer que foi a pior, inocentemente foi a pior decisão que eu tomei. Ou seja, Tambov é para eliminar aqui deste, Tambov deste percurso. acaba por ser porque nem podia ter sido bom e se calhar voltava a tomar a mesma opção, porque era para jogar, simplesmente para jogar, mas acabei por nem sequer ter essa oportunidade Certo. por questões incontroláveis. É como nós dizemos aqui em Portugal, nem deu para o gasto, Nada. basicamente. Estavas a dizer alguma coisa em russo, Miguel? Há algumas palavras básicas. Na altura lembro-me que já sabia mais qualquer coisa, mas entretanto já fui esquecendo. Já te esqueceste? Agora tenho Sabes-te apresentar, ao menos? Privet. Agora tenho um russo na minha equipa que volta e meia picamos um ao outro, assim, e dá para ir Diz lá, recordando, dá para ir recordando. quais é que são assim as coisas? Até porque é assim, eu acho que as pessoas que vão ouvir isto em português não vão perceber aquilo que tu vais dizer em russo. Portanto, eu não quero tornar isto demasiado convidativo para as neiras, ok? Talvez para aquilo que em português seria, ok, Basicamente é recorrente aquilo que na. nós ensinamos sempre primeiro aos estrangeiros, não é? Exatamente. Aprendeste alguma coisa em russo que os russos tenham ensinado primeiro do que o Privet ou o Spasiva? Essas são, essas São são, mais essas fáceis. são mais São mais fáceis. fáceis. Há umas que são complicadas, mas sim, eles dizem muito suca, o bled, essas coisas, são palavras muito más. Certo. Que eles haviam de se rir de mim como eu me rio dos estrangeiros quando nós ensinamos, e faz parte. Isso são brincadeiras saudáveis. Ah, mas a Rússia foi um país e um povo que eu gostei muito de dizer. Isto hoje em dia até é um bocado perigoso dizer isto, mas os russos são povo 5 estrelas e que depois de nos darmos a conhecer, fazem-nos sentir em casa e são pessoas muito, como é que eu ia dizer, são pessoas muito honestas, são muito amigas do seu amigo. E isso aí foi excelente. Percebo aqui o contexto e sem querer misturar coisas, não tenho ninguém na família russa, mas tenho ucranianos na família, curiosamente, mas nós tendemos sempre a associar as É, pessoas as de leste a pessoas, alguém mais sim, frio sim, sim, e tirando a outra questão, portanto, não trazendo para aqui para a mesa a outra questão que todos nós sabemos ultrapassa-nos, qual é, exatamente, ultrapassa-nos, certo? Não podemos julgar todo um povo por uma exatamente, circunstância. exatamente. E quanto às palavras que tu disseste, os amantes de Counter-Strike vão adorar ouvir certamente aquilo que tu disseste. A verdade é que tu voltas a Portugal e voltas para a tua casa, vamos colocar aqui umas aspas, voltas pela porta da Bessade. Tu sentias que já vivias um momento de afirmação? Já te tinhas afirmado? Ou ainda necessitavas dessa afirmação mais consolidada e escolheste o futebol nacional uma vez mais para o fazer? Foi isso que te fez voltar a Portugal? Não, o que me fez voltar a Portugal foi única e exclusivamente a minha parte pessoal. Foi estar com a minha família, era a minha prioridade. Isto porquê? Porque eu quando assinei pelo Tambov e fechou tudo, a minha família ia viajar, na semana seguinte a fechar tudo, ou seja, houve ali foi um timing que saiu completamente ao lado. Nós não, era o desconhecido para nós não sabíamos aquilo que aí vinha e a Rússia fechou tudo, aeroportos, não havia a mesma maneira, não davam vistos sequer, por isso não.
e acabei por ficar 5 meses sozinho em casa, eh, sem fazer nada, fazer apenas os planos de treinos que nos davam e tudo, mas completamente fechado sozinho, 5 meses e pronto. E foi do ponto de vista psicológico foi bastante duro para mim, para a minha família. O meu filho tinha acabado de fazer 1 ano, e lembro-me que no verão só pensava em regressar a Portugal e a Lisboa, nem sequer era para o norte ou para o sul, Certo. onde fosse, porque queria estar em casa. E desse ponto de vista, fui muito feliz nesse ano, foi um passo muito importante para mim, do ponto de vista psicológico, também desportivo, porque foi uma época muito positiva a todos os níveis, e essa foi a minha opção única e exclusivamente familiar e para eu me sentir feliz mais uma vez, porque não estava, foram meses duros, e pronto, acabou por tudo correr bem. A verdade é que tu depois ficas aqui muito pouco tempo, ou passas pressão em Portugal, porque depois tu voltas a ir para o estrangeiro e vais para o sítio onde estás até hoje. Turquia, Kayserispor, já vais na quinta época de Kayserispor. O que é que te impressionou mais no futebol turco e o que é que te faz estar. Eu vou colocar aqui umas aspas, porque pode parecer pejorativo usar esta expressão, mas o que é que te faz agarrar ou estar tão agarrado ao Kayserispor e ao futebol turco? Como disse, quando fui para Portugal era único e exclusivamente o objetivo era fazer aquela época e voltar ao estrangeiro, até porque fui emprestado, tinha mais 1 ano de contrato com o Dinamo e não seria fácil continuar em Portugal. O Dinamo ajudou-me nesse aspecto, deixou-me regressar a casa e depois acabo por vir para a Turquia, mas já com um traquejo, entre aspas, diferente pela passagem que eu tinha tido na Rússia. Aqui em Kaiser eu sinto-me bastante valorizado, eh, como disseste, é a minha quinta época, já conheço o clube como a palma da minha mão, é o clube onde eu joguei mais tempo a nível sénior e sinto-me bastante feliz porque sinto-me bastante valorizado. Entretanto, renovei contrato, e espero cumpri-lo, continuar a fazer golos, a fazer assistências, a sentir-me importante na equipa, que acho que isso é o mais importante. E é isso, às vezes preferível não trocar por trocar, não é? Por assim dizer, e Certo. mantermos onde somos felizes. Eu aqui sou feliz, sinto-me feliz a fazer aquilo que mais gosto, sinto-me valorizado, que é bastante importante para qualquer jogador, e desse ponto de vista vou continuar e também é essa a razão para já ir no meu quinto ano. Muito bem, Miguel, e a verdade é que tu foste parar a um país onde muitos portugueses têm ido parar, têm escolhido como destino das suas carreiras, e recordo João Mário, Rafa, Pedrinho, que passou aqui no Passos de Ferreira, Carlos Mané, também foi teu colega de equipa no Kayserispor, Ainda cá está. uh, e ainda permanece, exatamente. Uh, Agora, eu gostava de perceber o clima que se vive aí, porque há pouco falávamos da Rússia e apesar de ser um povo frio, a intensidade com que se vive, se calhar, o futebol não é tanta como na Turquia. E eu recordo, já que falaste há pouco do Mr. Pepa, recordo uma entrevista que também tivemos aqui no Sem Filtros com o Mr. Vitor Pereira, foi cá treinador. Foi aí treinador, digo, embora eu pareça turco, não, não estou aí. Foi aí treinador no Fenerbahçe e ele contou que uma vez teve de ser escoltado por tanques de guerra. Tu já viveste alguma coisa semelhante ou ainda não tiveste essa experiência tão intensa como o Vicente Vitor Pereira? Também não faço questão de ter essa experiência, sei com tanques de guerra também acho que não é uma experiência que queiramos passar, mas ainda não tive nenhuma dessas. Eu vi esse
essa entrevista e sei que foi contra o Trabzonspor, salvo erro que Exatamente, isso exatamente. aconteceu. Fenerbahçe e Trabzonspor, talvez no ano em que o Trabzonspor foi campeão, eles têm bastantes adeptos, aquilo são dos maiores clubes turcos, tanto um como outro, e às vezes o futebol torna-se irracional aqui. Já tive ambientes bastante complicados, inclusive já esperaram por nós, depois de uma derrota no nosso centro de estágio, os adeptos, pedir justificações e coisas assim do género, mas nada como sair de tanques de guerra do jogo, essa aí nunca passei, mas os adeptos aqui vivem muito para o futebol, são muito fervorosos. Eu acho que isso é bom porque traz ali uma certa dinâmica ao jogo diferente, mais emocional, e acho que isso, desse ponto de vista, é bom para quem gosta de jogos mais intensos. Ah, e aqui na Turquia há muitos jogos em que os ambientes são um bocadinho complicados. E é como se diz, os balneários de verdade aí na Turquia também pegam, pegam fogo à série. Isto até me parece um bocado estranho, mas pegam. Há ali um ambiente muito intenso também naquela zona mais interior dos estádios. Nos nossos balneários? Sim. Às vezes, que saem umas picardias cá para fora entre os jogadores e tal, mas, acaba por, os jogos agora são muito controlados, tem Certo. muita polícia, há sempre ali 2 ou 3 pessoas com aquelas câmaras para ver quem é que faz o quê, mas nós, passamos há muitos jogos em que passamos a levar com garrafas de água ou moedas, acontece muito aqui. hum, e principalmente quando vamos bater um canto ou qualquer coisa, alguns adeptos mandam com aquelas garrafas de água, que aqui são uns pacotinhos, que aquilo rebenta logo. É as pacardias normais do futebol. Aqui se calhar salta-se um bocadinho mais a tampa, por assim dizer, mas cede-se um bocadinho mais, mas depois mas fica tudo por ali. É o calor do momento. Eles são um povo com o sangue quente. É isso, típico do povo turco. Miguel, agora ainda falando um bocadinho da Turquia, se há pouco falávamos do idioma russo, agora vamos falar um pouco do idioma turco. Como é que é, portanto, um relato de um gol turco? Porque o turco tem sempre ali um bocadinho aquela parte árabe, ali na forma de falar. E eu gostava de perceber como é que é um relato turco, mas pela voz de Miguel Cardoso. Opa! Relato de golo turco não é fácil, mas já se vai sabendo umas coisas, mais percebendo do que falando, porque é uma liga bastante diferente. Ahm, mas o turco é bastante diferente do russo, não tem nada a ver. Eu considerava até o russo mais complicado de aprender porque muda a escrita também. E desse ponto de Certo? vista não ajuda a aprendizagem, porque ir lá só pelo que ouvimos acaba por às vezes ser mais complicado, porque depois quando se vai a ler não se percebe nada. Eu lembro-me de ver o meu nome escrito na camisola e aquilo, se eu não soubesse que era o meu nome, não sabia o que é que estava escrito. Aqui na Turquia, não. Na Turquia vai-se sabendo umas coisas, mas um golo relatado não é fácil, não sei. Gostava de saber, mas eu sei. Mas o que é que tu sabes dizer, ao menos em turco? As As coisas neiras também, básicas. não é? As neiras, Não vamos por algumas, aí, porque eu sei que há essas coisas. uma, há uma mítica do Ronaldo com o Demiral que é Turkish, Arush, mas não vou concluir só para não. Só... É uma delas, é uma delas, é uma delas. Não, mas o turco não é fácil de aprender. Coisas básicas como o dia a dia, o nosso dia a dia no futebol, vamos aprendendo, porque vamos ouvindo repetidamente as coisas e com o passar do tempo dá para ir comunicando. Também nos restaurantes já dá para ir comunicando qualquer coisa, mas não domino, não domino. Muito bem. Eu recentemente, vou confessar, estive na Grécia, que é um povo
semelhante ao turco, mas com uma rivalidade gigantesca, Incrível, incrível. pelo contexto histórico do Império Otomano, o Exatamente. tempo que lá passaram e tudo mais. Mas, por exemplo, nós, para saudar alguém na Grécia, dizíamos Yassas. Aqui neste caso, na Turquia, como é que vocês dizem? Não, em Turquia pode-se dizer merhaba, por exemplo, Merhaba, ok. merhaba. Acaba por ser um bocado árabe, como estavas a dizer há bocado, Certo, acaba por ser ali um é muito bocado. marroquino, merhaba. Mas essa palavra eu nunca ouvi aqui na Turquia. Mas Yassas eles têm uma é grego. rivalidade, têm uma rivalidade que é uma coisa. eh, Tensa. é tensa, é tensa, é tensa. Portanto, cuidado, nada de fazer férias na Grécia. Tu, Eu tinha um, enquanto... gre- tinha um grego aqui na minha equipa nos últimos anos, que saiu este ano. Andavam sempre em picardias, aquelas só saudáveis, mas sempre Certo. naquelas picardias com os turcos e tal. É pelas rivalidades históricas. Claro, faz parte. Miguel, falando ainda da Turquia, há 2 anos, viveu-se um dos momentos mais pesados da história recente da Turquia, pelo menos falando assim daquilo que foi o impacto social, que foi o terremoto. Eh, Tu viveste esse terremoto, presenciaste porque já jogavas no Kayserispor nessa altura. Como é que foi viver esse período? Uh, Ver o campeonato, de certo modo, também interrompido por um desastre natural, ver colegas de profissão partirem, um deles que jogou nas nossas competições, como foi o caso do Cristiano Atsu. Como é que foi viver esse momento, se calhar, mais pesado da tua passagem pela Turquia? Foi o momento mais difícil de gerir. Ainda hoje é um tema um pouco sensível porque, eh, por tudo o que aconteceu, felizmente, diretamente não, não, não o senti, mas eu lembro-me nesse dia nós tínhamos ido estagiar fora porque tínhamos um jogo em Giresun no dia a seguir, ou nessa noite do terremoto. E que acabava até por ficar um bocado longe de onde foi o terremoto e eu acabei por não sentir, mas a minha família estava aqui em Kayseri e Kayseri fica a mais ou menos 200 e tal, 300 quilómetros onde foi o epicentro e sentiu-se bastante, bastante, quando digo bastante é ao ponto da minha família ver as paredes a rachar e a porta a não abrir, eles saíram de casa e já não conseguiram voltar a entrar porque com o impacto do terremoto a porta deve ter ficado entalada e não abriu mais, depois teve que ser arranjada. E a minha família passou ali horas muito difíceis, que a minha esposa com os dois meninos, um deles tinha meses na altura, hum, foi bastante difícil. Ficámos ali meses, até o final da época, meses muito complicados. Eu fiquei a dormir no centro de estágio, como quase todos os meus colegas. Senti muitas réplicas, principalmente no mês seguinte ao terremoto, muitas réplicas mesmo. Eu lembro-me de dormir, houve uma noite, dormi eu e mais alguns colegas meus. Nós, na recepção, tínhamos tinha lá uns sofás e eu lembro-me de ir para lá dormir, vestido, com a mala, a qualquer momento estava ali a porta, a qualquer momento se aquilo começasse a tremer, fugia. Ahm, e isso foi a realidade desses meses até acabar a época, ou principalmente desse mês seguinte das réplicas. Eu dormia vestido, agarrado à mochila, a qualquer momento. Isto não se deve dizer, porque supostamente deve-se ir para baixo das mesas, das ombreiras, mas nós dormíamos ali mesmo à porta para nos protegermos, porque foi bastante traumatizante. Foi bastante traumatizante e foi um momento muito difícil de gerir, até porque por todas as notícias que nos iam chegando, houve 50.000 mortos, ou um pouco mais do que isso, colegas de profissão, e isso acaba por nos chocar mais ainda, porque segundo nos dizem, o Cristiano Atsu vivia num condomínio supostamente construído há um ano atrás, com todas as condições do melhor que há, e como é que uma coisa destas se pode explicar, não é? Certo. Foi um momento muito difícil, mas que
felizmente, pelo menos para mim, para a minha família, acabou por não passar do susto. Falando agora de. Acredito que esse tenha sido o momento mais difícil da tua carreira, ou um dos mais difíceis, pelo menos. Eu não digo futebolisticamente falando, mas sendo tu um profissional de futebol, acaba por ter um certo impacto na maneira como depois se leva toda uma época com esse peso, com essas circunstâncias complicadas. Mas falando de momentos felizes, qual é que foi o momento mais feliz que viveste até o momento na tua carreira? Tenho muitos, felizmente tenho muitos. Lembro-me como se fosse hoje a minha estreia na Liga Espanhola, em Barcelona. Foi dos momentos mais marcantes do ponto de vista desportivo, porque é a estreia e foi em Camp Nou contra o Barcelona. Todos esses ingredientes fizeram com que essa estreia fosse mais marcante. O facto de ter influência direta no resultado, com uma assistência, conseguir empatar em Camp Nou, foi muito marcante. Foi uma estreia muito feliz. Lembro-me também dessa que já falei há pouco, do Estádio da Luz, por tudo aquilo que significou na altura. ah, foi bastante marcante também, foi bastante feliz. E os pequenos títulos que nós vamos conseguindo, ainda que não sejam levantar taças, as manutenções às vezes que são Certo. muito difíceis de conseguir, pelas condições atuais, pelo contexto em si. Nós aqui, por exemplo, em Kaiser, tivemos 3 épocas impedidos de contratar jogadores, ou seja, conseguimos passar por momentos muito difíceis do clube e manter-nos sempre. Eu acho que isso tudo são pequenos títulos que nós vamos para nós, pessoais, que vamos conseguindo ao longo da carreira e felizmente a minha carreira tem tido muitos momentos felizes e espero ter ainda muitos, muitos pela frente. Se pudesses dar um conselho, agora olhando um bocadinho para trás, se pudesses dar um conselho àquele jovem Miguel de 18 anos que estava ali no Casa Pia, depois foi para o Real Sport Clube, o que é que tu lhe dirias? Que conselho é que lhe passavas com toda a experiência que foste acumulando ao longo destes anos e ao longo dos países e competições onde passaste? O conselho que eu dou, e podia dar a mim como dou a qualquer jovem que esteja num casa-pia desta vida, neste momento no Júnior ou no Real, é para nunca desistir do seu sonho. Eu não desisti do meu, mesmo saindo do Benfica, ou seja, hum, não é por sair do Benfica que o sonho acaba. Há sempre caminho para lá chegar. É importante é manter-nos focados, ambiciosos, e uma coisa muito importante é acreditarmos em nós próprios, porque se não formos nós a Muito bem. acreditar em nós próprios, ninguém nos vai dar nada, e no futebol é mesmo assim. Nós estamos dependentes daquilo que é o nosso rendimento, e consoante o nosso rendimento, a sorte vai aparecer. E é isso o conselho que eu dou, que me dava a mim, que felizmente consegui cá chegar, é aquilo que eu posso dar a qualquer jovem que quer ser jogador. E às vezes os momentos indicam o contrário e a fase parece ser descendente. Nós às vezes temos que virar essa fase e acreditar em nós próprios e nunca desistir dos nossos sonhos. Ainda é cedo para falarmos de términos de carreira, Miguel, e o que eu mais desejo é que perdure e, e se possível, mantenhas essa longevidade de prática do futebol profissional, quase até a um grau de comparação do nosso Cristiano, que vai até aos 40 e continua no alto nível. E, portanto, eu dou esses votos a todos os jogadores que vou entrevistando, mas perguntando-te e olhando numa visão de futuro, tu tens ainda algum objetivo que pretendas cumprir, um sonho que ainda almejes alcançar enquanto jogador e antes de terminares a tua carreira? Sonhos. Sonhos nós temos sempre, independentemente da idade e da fase da carreira. Gostava de ganhar um título que já tive a oportunidade de conquistar, por exemplo, a Taça da Turquia, que perdemos na final.
mas ter pelo menos um título coletivo acho que seria bom, apesar de ter sempre o sonho de chegar a uma seleção nacional ou jogar na Liga dos Campeões, por exemplo, mas também temos que ser realistas e saber a fase da carreira onde estamos, e isto é mesmo assim, as Certo. coisas são como são. Por isso, o meu objetivo e o meu foco é manter-me bem fisicamente, cuidar do meu corpo, cuidar da alimentação, treinar bem todos os dias, para conseguir prolongar ao máximo aquilo que vai ser o término da minha carreira. É nisso que eu me foco, não ter lesões, que é o mais importante. Felizmente, as coisas têm corrido bem. ah, e espero ainda. E esse acaba por ser o meu sonho realista neste momento: é conseguir jogar muitos mais anos a um bom nível, a um alto nível, e é nisso que eu me foco. Voltar a Portugal, está nos planos. Tá, está nos planos. E agora pergunto, tom de curiosidade, se tivesses que voltar a Portugal, qual é que seria assim o clube que pronto, tu gostarias de que fosse a tua porta, vá, Ah, mas, de regresso. assim, um clube em específico não, não tenho, mas eu sempre disse que gostava de voltar a Portugal ainda com os bons anos de carreira pela frente. E Ok. jogar na Primeira Liga Portuguesa, porque acho que é um campeonato que eu gosto muito, um campeonato onde eu cresci bastante, onde eu gostei muito de jogar. O Tondela, por exemplo, foi um clube muito especial para mim. A Bessade foi um clube muito especial para mim, infelizmente já não existe. E o regressar a Portugal é sem ter assim um clube em específico na mente. É óbvio que gostava sempre de jogar num clube grande, mas lá está, nós também temos que ser realistas. Dificilmente isso vai acontecer, mas o regressar a Portugal vai acontecer. Ah, ainda tenho contrato aqui, enquanto tiver contrato isso é muito difícil, mas vai acontecer e penso que não falta muito mais tempo para regressar. Muito bem, em breve então poderemos ver aqui Miguel Cardoso de novo nos nossos relevados. Miguel, nós temos sempre aqui um segmento de perguntas com resposta rápida, ok? Aqui um Pepe rápido, um ping-pong, como tu quiseres apelidar. Então eu tenho aqui uma série de questões de resposta rápida que tu vais ter de responder. Estás Vamos preparado? embora. Sempre. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá a isso então. Então, Miguel, primeira questão. Melhor treinador da tua carreira? Essa é difícil, essa questão. O melhor ou o mais marcante? É diferente. O melhor, Então vamos fazer melhor e o mais marcante. E podes dar dois nomes assim. Até já te estou aqui a abrir o leque de opções. ah, mais marcante, talvez o treinador que eu tive na equipa B do Deportivo, Manuel Mosquera, e o melhor, não sendo injusto para outros também muito bons, o que eu tive aqui na última metade da época passada, Sergei Yakirovic. Muito bem. Jogador mais talentoso com quem já jogaste? Manuel Fernandes. Manuel Fernandes. Olha, curioso. Estava à espera que me dissesse Bernardo O Silva. Bernardo, se formos a falar da formação, sim, mas profissional, um talento puro, Manuel Fernandes, é uma coisa incrível. Muito bem. Pode ser que eles ouçam isto, tanto o Bernardo como o Manel, e venham dar aqui o thumbs up ao Miguel Cardoso para, para fazer valer o teu elogio. Melhor amigo no futebol? É difícil. Felizmente fiz grandes amigos no futebol até hoje. Eh, Posso dizer Joãozinho. Joãozinho. Ok, fica registado. Estádio mais difícil onde já jogaste? Camp Nou. Ok, também com Messi É e um bocado Suárez. complicado, Não, não era fácil. não fica fácil. Não vai ficar nada fácil. Eu nunca tive essa experiência, mas imagino o que será jogar contra esses nomes. Não jogam Miguel, mal. gol mais bonito. Pois, gol mais bonito Jogo, que marcaste. gol mais bonito. Gol mais bonito.
Talvez execução difícil, o que eu faço na luz, talvez. O primeiro na luz. Ok. Jogar no lado esquerdo ou no lado direito? Lado esquerdo, Ok. Fletir para dentro, não é? E rematar aquela em arco, quando dá. na... onde dorme a É isso. coruja, como se costuma dizer. O momento que nunca mais vais esquecer no futebol. A estreia em Campo Nou. Ok. Se não fosse jogador, serias? Isso é que é uma pergunta difícil. Mas provavelmente tinha seguido, eh, talvez tinha seguido o exército. Era uma das opções que eu tinha, tinha seguido por esse caminho. Curioso. Não, olha, não estava nada à espera. Geralmente dizem-me ou advogado, ou médico, ou então alguma coisa relacionada com o futebol, de gestor, da gente, Ah, mas sim, isso exército. aí já depois de estar no mundo do futebol, sim, mas o foco não dando para o futebol na altura e tinha que ter um plano B, passava por aí. Então, vá lá, tivemos aqui um Miguel jogador, podemos ter aqui um Miguel Sargento, um Miguel alguma coisa. Agora já não, isso era na altura. Miguel, Liga Portugal em 3 palavras. Liga Portugal em 3 palavras. Ahm, talento, ah, crescimento, acho que tem vindo a crescer bastante. E talento, crescimento. Ver aqui outra. Acho que talvez a visibilidade que possa vir a ter com esse mesmo talento e a ambição que tem, acho que tem vindo a crescer bastante. Muito bem. Talento, crescimento e visibilidade. Agora, Miguel, tenho uma última questão. Nesta poderás desenvolver e aproveitando já que disseste essa questão, falaste essa questão do exército, quando olhas para trás, o que é que tu sentes que o futebol te trouxe, te deu, que nunca esperarias receber? Que nunca esperaria receber. Para já o futebol deu-me as condições a mim, à minha família, acho que sou muito grato por isso. O futebol dá-nos todas as condições para termos uma vida boa e há que aproveitar. Ahm, e eu sou grato ao futebol e sou apaixonado pelo futebol, gosto muito daquilo que faço, vou querer continuar a fazer depois da carreira, seja em que função for, e desse ponto de vista, aquilo que eu não esperava que o futebol me desse, se calhar, tanta experiência no estrangeiro e tanto ensinamento que o futebol nos vai dando e todas estas passagens nos vão dando este adquirir de conhecimento que vamos ganhando ao longo dos anos. Acho que é muito bom para nós, para o nosso crescimento pessoal e acho que não temos noção quando começamos de todo o mundo que há por aí por fora. Muito bem, Miguel. Gostaste? Foi Adorei, um. excelente. Ainda bem. Ainda bem que foi um bom momento. Também gostei bastante desta conversa. Mais que uma entrevista, foi uma boa conversa. Foi um gosto também receber-te aqui no nosso podcast Videocast, sem filtros. Queres deixar alguma mensagem final? Deixa-te lá, não sei, à tua vontade, uh, a mensagem e para quem a queiras dirigir naturalmente. É contigo. Não, acho que para já agradecer o convite, foi um privilégio ter esta conversa bastante agradável e falar daquilo que foi a minha carreira, não só também a ponto de vista desportivo como pessoal. Daquilo que eu posso dizer é que se calhar para os mais jovens, como disse há pouco, para seguirem os seus sonhos, independentemente do clube, independentemente da fase
de carreira ou de crescimento, acho que o importante é sentirmos felizes a jogar. O futebol é um desporto muito bonito, hum, e que é onde há espaço para todos, se acreditarmos e se perseguirmos os nossos sonhos. Muito bem, Miguel. Bonitas palavras. Muito obrigado pela tua presença aqui. Foi um gosto. Desejar-te tudo de bom nesta época e naturalmente para a tua carreira. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Um abraço, obrigado. Faça a hora. E assim foi Miguel Cardoso, jogador do Kayserispor da Turquia, aqui neste nosso episódio do Sem Filtros, o videocast podcast da Liga Portugal. Já sabe que pode ver esta entrevista na Liga TV ou então ouvir no Spotify e no iTunes. Por cá, esperamos por si para mais um episódio. Foi um gosto também tê-lo aqui a ouvir e a ver este podcast Sem Filtros. Muito obrigado e até a um próximo episódio.